Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, quinta-feira, no nosso podcast, no nosso Quem Sabe Pode. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Boa noite, Renato. Boa noite, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês. A gente começando e o celular tocando. Gente, desculpa. A vida real, né? A vida real, né? Prazer estar aqui com vocês mais uma quinta, 8 horas da noite. Já segue a gente nas redes sociais. A gente já começa com o nosso marketing, né? Isso. Renato.valeriano lá no Instagram. O meu é debora.neuropsi, tanto o canal do YouTube quanto o canal do Instagram. Então, vamos começar? Vamos Hoje começar. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é tomada de decisões, escolhas, e é isso. Vamos falar sobre aqueles momentos importantes da nossa vida que a gente precisa de fazer escolhas e que não são escolhas tão fáceis assim. Sim. Né? Porque escolhas nós fazemos todos os dias, o tempo todo. Né? A gente acorda fazendo escolhas, né? Que roupa eu vou vestir, o que eu vou comer, onde eu irei, né? Com quem eu vou sair. Tudo isso são escolhas muito práticas do nosso dia a dia e que nós já temos o hábito e fazemos de forma automática. Né? Hoje nós vamos falar de escolhas específicas, de momentos da nossa vida que nós precisamos parar um pouco e fazer escolhas. Né? Então vamos lá. Vamos lá. A gente vai falar, gente, como a Débora disse, né? Fazendo escolhas o tempo todo. Até quando a gente acha que a gente não está escolhendo, a gente está escolhendo, né? Exatamente. Porque a escolha de abrir mão de escolher também é uma escolha, sim, né? Quando você, né, dá o seu poder de escolha para uma outra pessoa, né? Por exemplo. E a gente vai falar aqui de forma prática, não vamos ficar fantasiando aqui. Hoje nós vamos fazer uma coisa prática, né? Pra, talvez você que está em casa e está nesse momento de ter que fazer uma escolha importante, né? Eu trouxe alguns exercícios aqui para a gente fazer, algumas técnicas para que você consiga se colocar e pensar de forma mais ajustada para fazer uma escolha. Né? Então a gente vai trazer algumas técnicas bem práticas mesmo para te ajudar aí na tomada de decisão. Inicialmente, primeiro a gente quer caracterizar a escolha, né? Princípio, né, de qualquer coisa, você entender o que significa aquilo, né? O que é escolha, Débora? O que é o processo de escolha? É uma função que os animais também têm? Ou é uma capacidade só nossa, do ser humano? Como que funciona, né, esse processo de tomada de decisão, de escolha? Então, escolhas, né, nós somos privilegiados, é isso a gente pode falar, né, com a cognição, que é a inteligência, que é a capacidade de pensar, né, então é um privilégio nosso, né, da gente poder fazer esse movimento, e às vezes a gente pensa assim, mas tomar decisões é fácil, é só escolher sim ou não, né, posso ou não posso, por exemplo, se é numa decisão de algo que é ilegal ou não, é muito fácil. Não posso fazer porque isso não é permitido. Né? Tem escolhas muito fáceis de fazer, mas tem outras que interferem em valores e emoções que a gente não se dá conta disso e a gente não consegue decidir. A gente não consegue, de forma clara, se decidir porque tem emoções ali envolvidas e emoções nem sempre conscientes, né? O inconsciente, ele existe, né? Existem muitos estudos, mas a gente não vai se aprofundar nisso. Mas para que o inconsciente existe? Para nos proteger nossas emoções, nossos valores pessoais. Então, quando a gente precisa de fazer uma escolha e que essa escolha não está sendo fácil, né? Nós estamos entre conflitos ali, a gente começa a fazer perguntas, usar técnicas para que o inconsciente ele se coloque ali e a gente consiga clarear quais são os valores que estão por trás da minha escolha, quais são as emoções. Então nós usamos técnicas para que o inconsciente consiga vir à tona, né? E a gente torne mais consciente a escolha. Sim, não seja uma escolha só instintiva, né? Isso aqui é muito importante da gente até destacar, porque o processo de escolha natural de nós, seres humanos, o nosso cérebro, nesse processo de tomada de decisão, tende a fazer um caminho mais econômico energeticamente, assim como, né, os demais órgãos do nosso corpo.
ele procura seguir trilhas neurais ali que gerem menos desgaste energético. Então a gente tende a escolher de forma mais primitiva. Quais são as escolhas primitivas do ser humano? São as escolhas instintivas, né? Aquelas que a gente faz por luta e fuga e por hábitos. Então, naturalmente, esse é um mecanismo de sobrevivência, porque o ser humano, né, de forma geral, ele quer economizar energia para evitar o desgaste. Então, essa escolha instintiva, ela faz parte, né, desse funcionamento primitivo do nosso cérebro. Então, a gente precisa, na verdade, fazer um exercício de direcionar nossa atenção de forma mais intencional, né? Prestar mais atenção. A gente fala de uma atenção mais ativa, né? Não é aquela atenção instintiva, automática, né? A gente tentar não automaticamente, mas intencionalmente prestar atenção nas coisas e, no caso, numa tomada de decisão, né? Em todas as variáveis ali naquele processo, para a gente fugir dessa tendência natural, né? Da correnteza do nosso cérebro de agir instintivamente, por economia psíquica, né? Exatamente. Então, vamos pensar num caso de escolhas, né? Vamos pensar que você recebeu uma proposta de trabalho, né, ou para uma mudança de carreira. Você está aí no momento onde você quer ficar mais próxima do seu filho, você quer trabalhar mais perto, né, talvez de casa, você quer empreender, você quer construir um negócio, ou você está em uma relação que você chama de tóxica e você quer pensar se você vai sair dessa relação ou não. Talvez uma mudança mais brusca, né? Uma mudança de país, né? Então, talvez você está vivendo conflitos ali. Fazer uma transição de carreira, né? Transição de carreira. Coisas importantes na nossa vida, né? Que a gente precisa decidir. Sim, aquilo que a gente não vai poder economizar energia. Sim. A gente vai ter que pensar. E às vezes só o pensar não vai ser o suficiente para a gente tomar aquela decisão. Porque tem questões que não estão envolvidas só no pensamento. Tem questões que são emocionais, né? Tem questões que têm a ver com os nossos valores de vida pessoal, né? O que são valores de vida pessoal, né? Aqueles valores que foram introduzidos desde a nossa infância, pelas pessoas que cuidaram de nós, pelos pais, pelos cuidadores. A gente pode falar aí até de hábitos, né, Débora? Que influenciam o nosso... Há uma tendência natural da gente continuar fazendo as mesmas coisas por hábitos, porque existiu ali uma história de reforçamento. O que é uma história de reforçamento? Situações na vida, né, de cada um que influenciaram de forma que reforçou aquele comportamento, né, de forma positiva, e manteve aquele comportamento ao longo do tempo. Sim. Então, isso se tornou um hábito, exatamente por isso, né? Porque várias coisas, pessoas, né, te influenciaram a ponto de fazer aquele comportamento seu, que muitas vezes é ou não, né? A gente não está fazendo juízo de valor se é ou não positivo, né? Perpetuar ali ao longo do tempo. Então, na verdade, a gente tem que pensar sobre isso também, né? Trazer à tona essa história de reforçamento que transformou aquilo num hábito para você, ou num valor, né? Sim. E, né, influencia exatamente como a Débora falou, traz à memória todas, né? Dentro daquele processo de tomada de decisão, né? Sim, principalmente se você foi uma criança que você não teve autonomia de fazer escolhas. Sim. As pessoas sempre falavam o que você precisava fazer. Sim, né? Talvez a sua mãe ou quem cuidou de você estava ali sempre escolhendo por você. Então você não treinou fazer isso, né? Você não foi treinado a escolher a sua própria roupa, o que você gostaria ou não de comer, se ia comer ou não, né? Então, assim, se você foi essa pessoa que não foi habituada a fazer escolhas, talvez seja um pouco mais difícil fazer uma escolha consciente, porque você sempre fica pensando, né? Será que eu sou capaz de fazer uma escolha? Será que eu sou capaz de fazer uma escolha acertada? Né? E se eu errar? Então, talvez a pessoa abre mão de fazer escolhas importantes ou nem se coloca nesse lugar de escolher, porque ela acha que ela nunca tem escolha. Esse lugar muito gera ansiedade também, né? Sim. Para esse tipo de pessoa que
não teve a oportunidade de treinar as suas escolhas ao longo da vida, esse lugar de escolha é um lugar, às vezes, insuportável. Muito angustiante, porque ela se depara com a incapacidade dela, muitas vezes, de tomar a decisão, com medo das consequências daquela decisão, né? E com medo da desaprovação de quem, muitas vezes, impediu ela de escolher. Do pai, da mãe, que sempre escolhiam para ela. Então, ela precisa, às vezes, da autorização dos pais, né? Exatamente. Ou de quem, né, cuidou dela, para ela conseguir se sentir bem com aquela escolha, né? Sim, e às vezes essas vozes vão ficar na cabeça. Sim. Desculpa. O que fulano vai pensar? O que aquela pessoa vai pensar se eu escolher? Mas isso faz parte aqui do nosso exercício, da nossa prática, porque isso também é importante. Ouvir essas vozes também se torna importante. Porque se elas estão lá, elas estão influenciando de uma forma inconsciente aquela pessoa. Então, as vozes críticas, punitivas, né? Essas vozes estão lá e, de alguma forma, elas estão impedindo uma escolha consciente. Então, vamos pensar de forma prática. Vamos para um exercício. Eu trouxe aqui um exercício que é de perguntas. Quando a gente faz perguntas, é onde a gente tem a possibilidade de pensar um pouco fora, né? Fora das nossas emoções apenas. Então, a gente começa a fazer perguntas. Então, vamos lá. Pensa nesse objetivo que você quer alcançar, nessa escolha. Vamos pensar numa mudança de carreira, numa transição de carreiras. Tá? Pensa aí qual seria a sua carreira. Tem algum problema ou dificuldade que pode surgir caso você consiga o que deseja? Então, assim, se eu conseguir essa coisa, tem algum problema que vai surgir a partir dessa escolha que eu fiz? Existe algum medo? Tem algum medo por trás disso? Né? Talvez medo da rejeição das pessoas, medo de fracassar. Qual medo? O que aguça aí no seu coração quando você pensa nessa transição de carreira? Se você entrar dentro de você mesmo, naquele lugar mais profundo, mais escondidinho, tem alguma parte de você que não concorda com isso que você pretende alcançar? Porque às vezes a grande coisa do conflito é essa, porque uma parte de mim quer e a outra não quer. Uma parte de mim não concorda com isso, né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, ver se eu estou entendendo. Pega aí um cara que estudou engenharia, né? Um rapaz aí de 20 e poucos anos, formou engenharia porque muitas vezes o pai achava bonito, reforçava aquilo, não, meu filho tem que ser engenheiro e tal, ou a mãe. E aí, beleza, ele se formou, só que ele não é feliz com a engenharia. Sempre teve dificuldade ali nas matérias de cálculo, né, várias matérias difíceis ali na faculdade de engenharia. E aí agora que ele já se formou, que ele já realizou o pai, ele viu que não é isso, mas ele sempre gostou de esporte. E aí ele resolveu estudar educação física e ser professor de educação física. Eita. E ele tá pensando em fazer essa mudança. Então, como que ele lidaria aí com essa mudança, Débora? Exatamente. Então, como que ele analisaria ali, né, esse processo de tomada de decisão? E aí, por isso precisa de pensar, né? Nessa hora, tudo vale, né? Ouvir cada pedacinho de você. Então, tem uma parte de você que concorda com isso, mas tem uma parte que não concorda, e talvez a parte que não concorda seja a voz do pai falando assim: nossa, meu filho, mas eu investi tanto na engenharia e você não vai fazer? Né? Ou aquela coisa, né, de professor não ganha dinheiro. Vários pensamentos que podem vir, né? E aí você pode ir anotando isso para que fique claro para você que vozes são essas, né? O que está te colocando ali, te impedindo de tomar uma decisão mais acertada, mais assertiva. Outra pergunta que a gente pode fazer: essa decisão trará benefícios a você? Provavelmente sim, porque, né, a pessoa é algo que pode ser que ela deseje. Então, avaliar os benefícios também é interessante. As pessoas que estão próximas a você se beneficiarão se você conquistar isso? Aí você já sai do centro para dar conta de pensar no outro. Quem está ao seu redor? A sua família, os seus amigos, né? Essas pessoas se beneficiarão com a sua escolha, a sua tomada de decisão, né? Quando você estiver numa nova carreira, num novo empreendimento, né?
Alguém vai ser beneficiado? Tudo que a gente faz gera consequências. Gera consequências. Essa é a verdade, né, gente? Qualquer comportamento seu gera uma consequência, que seja para você, que seja para o outro. Então, a gente precisa avaliar isso, Exatamente. né? No processo de escolha, né? Quais são os nossos comportamentos e como que eles vão repercutir na nossa vida e na vida dos outros. Exatamente, né? Procurar saber, assim, o que meus amigos acham sobre isso? Meus amigos íntimos, né? Sobre isso. Qual a opinião deles? Porque a opinião das pessoas, aquelas pessoas que são importantes para nós, a opinião delas pesa. E às vezes a gente está pensando em termos muito assim de vida individual. Sim. Mas a gente sabe que isso ali vai atingir outras pessoas, né? O que eles pensam? O que meus pais pensam sobre isso? O que meus amigos pensam? O que meu parceiro pensa sobre isso? Meus filhos? Né? Entender essas vozes, é o que a gente falou. Né? E vai anotando lá pra gente ir entendendo. Alguma pessoa será prejudicada se você atingir esse objetivo? Né? Quando você fizer essa mudança, quando você conquistar isso que você pretende, alguém vai ser atingido? Porque às vezes tem alguma coisa te bloqueando ali de tomar uma decisão, mas é porque você sabe que vai prejudicar alguém. Sim. Né? E você não tem muita clareza. Às vezes nesse exemplo que eu dei, né? Às vezes até a própria expectativa do pai, né? Ou da mãe, que seja, né? Eles já criaram uma expectativa, né, de que esse filho deles, né, iria ser um engenheiro bem-sucedido, e você vai estar frustrando as expectativas, às vezes, dos seus pais. Exatamente. Que às vezes que é uma coisa muito importante para você, a admiração dos seus pais, a aprovação deles, muitas vezes, né? Então você tem que avaliar isso, né? E isso é um valor. Isso é um valor de vida pessoal, né? Eu me importo com o que os meus pais pensam sobre mim. Sim. Então, quando esse valor está em jogo, né, você tem um bloqueio ali. Peraí, eu vou tomar uma decisão que impacta diretamente os meus pais, mas eles são importantes para mim, né? Então, por isso que é importante as perguntas, porque vai clareando onde é que tá doendo ali, onde é que você está travando. O que é mais importante, o que é menos importante, né? Sim, porque exatamente. Quando você, se essa mesma pessoa perguntar para um amigo, às vezes um amigo vai ter aquela liberdade de falar para ele, falar assim, que chuta o balde, a vida é sua, a vida é uma só, quem é seu pai, sua mãe, é uma forma de pensar, né? De um amigo pensar. Mas o amigo muitas vezes não sente e não pensa, não sabe o quanto aquilo, a opinião dos seus pais, a admiração deles importa para você. Exatamente. Então não é muitas vezes um raciocínio muito como que eu posso falar? Eu não posso ir pela cabeça do outro, porque eu sei o que é importante e valioso para mim. Então, por isso que a tomada de decisão, ela não é algo, né? Uma pessoa chega para pedir ajuda profissional, eu não vou dar a resposta. Né? A resposta vai ser construída, porque cada um sabe quais são os seus valores. Às vezes não sabe. Né? Mas vai sendo construído ali para a pessoa entender o que é para ela de valor e que ela pretende alcançar. Vamos continuar aqui. Mais uma pergunta. Alguma pessoa será prejudicada? A gente já falou, né? O mundo ficará melhor. Isso. Existe alguém próximo de você que será... Já falamos do prejudicado? Já. O mundo ficará melhor quando você atingir o que você deseja, né? Vamos pensar e aí a gente vai ampliando em termos maiores. Isso que você deseja vai contribuir em alguma coisa para que o mundo fique melhor? Né? Ou a sua decisão é estritamente pessoal, né? Assim, repercute só na sua vida, só né? na sua vida. É o micro e o macro, né? Exatamente, né? As pessoas que estão próximas a você se beneficiarão por isso, né? Sua família, seus filhos. Já falamos essa parte. Então, depois que a gente passou dessa parte, a gente vai começar a se projetar para o futuro. Então, vamos pensar. Vamos pensar que você decidiu por essa transição de carreira, por essa nova profissão. Como você se sente se você tiver feito essa escolha? É um exercício mental, né, Débora? É um exercício mental. A gente faz isso muito em terapia, né? A gente faz isso muito em terapia. O exercício mental de você se visualizar em determinadas situações. A gente se colocar ali num lugar, né, quando a gente vai tentar
buscar traumas e eventos que foram ruins na vida, né, das pessoas, a gente pede para que elas visualizem alguns momentos da vida, né? Igual a Débora está pedindo, né, você para visualizar aqui agora. Você vai fazer um exercício mental. Muitas vezes você vai precisar, pessoas têm dificuldade de atenção, precisa às vezes fechar os olhos, desligar outros aparelhos ali que estão perto, conseguir se conectar com aquele momento presente. Mas muitas vezes você não vai precisar fechar os olhos. Se você achar que você precisa, né, sinta à vontade, feche os olhos para se visualizar naquela situação. Tenta se ver lá naquele lugar, né, que você está escolhendo estar naquele momento. Se é uma transição de carreira, né, se vê ali naquele... Como se você já professor de educação física, como esse rapaz. Se você já tivesse alcançado. Se vê ali, né, que seja numa academia de ginástica, que seja numa escola dando aula de esportes para os seus alunos, se visualiza ali naquele lugar, né? E o que você sente estando nesse papel ali, enquanto professor? A sensação foi qual? Foi boa? Foi ruim? Rolou um estranhamento? Tenta se permitir sentir ali né, aquela experiência ali, naquele momento. Tá confortável? Não tá? É natural você sentir um estranhamento. Por quê? Porque é algo diferente do que você está habituado. Então, é uma sensação que você, muitas vezes, não pode considerar tanto, porque qualquer mudança gera estranhamento, né, Débora? A gente sai do lugar, de receber uma proposta de emprego, a gente vai começar num ambiente novo, você está desconfortável, você saiu da sua zona de conforto. Por mais que seja uma atividade que você esteja acostumado a exercer, né, por muito tempo, então, é natural um desconforto. Mas se você se sente feliz, não sente? Se sente ali realizado, alegre fazendo aquilo, tenta se visualizar isso, né? Né? Você vai se colocar naquele lugar para você identificar quais são as emoções presentes ali naquele momento. Né? Então, agora vamos focar. Você já chegou naquele lugar que você queria, que você, né, está projetando aí. Quando você chegou, né, vamos focar nas perdas. Tem algo ali que vai fazer você perder? Quais são as perdas? Né? Eu fiz uma transição de carreira, mas eu tô vendo que eu tenho algumas perdas aqui. Talvez eu perdi pessoas, né? Talvez perdi companhias, né? No meu dia a dia ali de um colega de trabalho. Talvez eu perdi um pouco de tempo porque eu estou empreendendo e quem empreende às vezes gasta muito tempo nisso, né? Quais são as perdas? E como é que você se sente com elas? Isso te afasta ou te aproxima de quem você quer ser? Isso te afasta ou te aproxima de como você quer se sentir ao longo do tempo? E isso é uma questão que é muito comum, né? Porque quando você escolhe um caminho, você deixa de seguir o outro caminho. Então, esse processo de perda, né? Quando você ganha uma coisa, você está perdendo outra. Quando você escolhe seguir algo, você está deixando de seguir outra coisa. Então, é natural e faz parte do processo você perder coisas no meio desse caminho. Só que a avaliação tem que ser essa, né? Eu ganhei isso e eu perdi isso. Se eu seguir aquele outro caminho, eu vou ganhar o quê e perder o quê? E dentro dessa balança de valores, o que é mais importante para mim, né? Dentro daquilo. Exatamente. E aí, continuando, né? Você está lá dentro do que você já se projetou, você já conquistou, e agora foco nos ganhos. Como que você se sente, né? Com os benefícios disso? Eram esses os benefícios que você gostaria? E quando você tem esses benefícios, como você se sente? É assim que você planejou que você se sentiria? Era isso mesmo que você queria? Né? Todo o trabalho, todo o sacrifício que você fez era para sentir isso? Por que esse exercício, né, ele vai ficando mais afunilando assim? É para que você se projete, que você consiga perceber de fato, porque quando a gente quer decidir de forma rápida, a gente não pensa nos pormenores e a gente não pensa naquilo que é mais importante para a gente, como a gente vai se sentir no nosso plano de vida, né? Naquele plano de vida que você tem, naquilo que você planejou para sua vida a longo prazo, daqui a um ano, se você escolher isso, como que você vai estar? Como que você vai se sentir daqui a um ano
Depois dessa escolha tendo sido feita, é isso que você quer para sua vida? Né? São essas mudanças que você quer ter? Porque às vezes nós pensamos nas escolhas ali só naquele momento, mas a gente não pensa a longo prazo. Então, decidir, a gente precisa disso também, de se projetar ao futuro. Daqui a 3 meses, como você vai se sentir se você continuar fazendo isso? Né, dentro dessa escolha. E daqui a 1 ano, então a curto, médio e longo prazo. Não decidir no escuro, né? Não decidir no escuro. É muito complicado isso, a gente tomar decisões muito importantes no escuro. Por isso que existem, por exemplo, mostras de profissões, né? Quando a gente está ali no ensino médio, para escolher qual profissão que a gente vai seguir, próprias universidades, né, às vezes tem mostras de profissões, tem entrevistas com outros profissionais daquelas áreas, para a gente conseguir de alguma forma captar e visualizar aquela experiência dele, para ver se é aquilo que a gente quer para a vida. O que acontece muitas vezes, por exemplo, quando a gente decide casar ou não, né, a gente não tem mostra de profissões de casamento, não tem mostra de casamento, né? Eu vou fazer um intercâmbio naquela família ou naquela, pra gente saber se é legal ou não, né, o casamento. A gente tem como referência as relações dos nossos pais ou de pessoas próximas a nós. Muitas vezes os nossos pais não tiveram relações muito boas e aí a gente traz aquela experiência colateral, né, da relação deles para a nossa vida, e isso influencia ou não a nossa decisão de casar, né, ou até de divorciar, né. São as bagagens, né, que nós carregamos e que nos influenciam, e por isso que tomar decisões não pode ser uma coisa assim no escuro, rápido. Boa noite para você. Resposta. Tá, mas você parou para pensar nos pormenores, né? O ansioso, eu sei que ele faz isso muito, pensar, mas às vezes ele faz de forma de pensar a mesma coisa, ele não se projeta, né, nessas perguntas, para que de forma cautelosa consiga perceber os seus próprios valores e o que está em jogo, né? Faz isso de forma muito acelerada, né? Só para se decidir, para dar uma resposta, porque tem alguém cobrando uma resposta, tem alguém ali, né? Então, boa noite. Fazer esse tipo de escolha. O mal-estar, que seja a ansiedade, ou medo, insegurança, que seja, qual que é esse seu mal-estar, espero que vocês tenham decisão, né? Como, né, às vezes terceirizar uma decisão, como agir ou escolher de forma impulsiva, como eu disse anteriormente. Então a gente tem que estar atento a esse processo, exatamente para isso, para que a gente não esteja sendo influenciado por esses erros, esse mal-estar nosso que leva a esses erros, né? O mal-estar, a gente precisa sentir, elaborar ele, entender ele. E por que eu tô tendo esse mal-estar? Porque exatamente como, né, a gente falou sobre dificuldade, autonomia, de tomar decisões que a gente não aprendeu, os nossos pais não ensinaram essa habilidade psicológica pra gente, então eu preciso aprender agora. Se é um medo das consequências, porque toda vez que eu escolhi alguma coisa eu era punido por aquilo. Boa noite para você, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui hoje começando mais um Quem Sabe Pode, a presença aqui da minha parceira Débora. Então a gente tem que entender exatamente esse histórico nosso que criou esses vieses de pensamento mesmo que atrapalham hoje a gente conseguir fazer escolhas mais assertivas, mais elaboradas e intencionais, que eu acho que essa talvez seja uma das palavras principais. Sair do instinto e ir para a intenção, né? Então agora, último bloco aqui de perguntas para a gente pensar sobre a escolha. Então você tem uma escolha para fazer, uma escolha importante. Quando o seu humor está positivo, como você pensa nessa escolha? Porque quando o nosso olhar está positivo, a gente tende a florear, né, enxergar o lado bom das coisas. Então, quando você está com o seu humor positivo, como você pensa nessa escolha? Mas quando o seu humor está negativo, como que você pensa nessa escolha? Porque o humor é algo que ele pode variar ao longo do dia, ao longo da semana, né? Mas como que você vê essa escolha
com diferentes tipos de humor, né? Nos seus diferentes tipos de estado ali emocional. Né? Isso nos leva a pensar que a escolha não deve ser feita de qualquer maneira, né? Ela precisa de um tempo para ficar madura. Isso é muito difícil às vezes, por quê? Às vezes a gente precisa escolher, tomar uma decisão ali, mas ela não espera às vezes não espera um momento ideal. Às vezes a gente vai ter que tomar uma decisão, fazer uma escolha e as condições não são as mais favoráveis. Por exemplo, no ambiente de trabalho acontece recorrentemente isso, né? Às vezes você está ali numa reunião, aconteceu um imprevisto no seu trabalho ali e você precisa, às vezes você lidera uma equipe, precisa fazer uma escolha, só que Tchau. Obrigado. Você não está num dia bom, você já está muito estressado, muito cansado, então esse ambiente interno ali vai influenciar totalmente essa escolha, mas você não tem uma opção, né? Muitas vezes você precisa tomar uma decisão ali rápida, né? A decisão vem quando você não está preparado, né? E o problema é quando essas decisões vão impactar a vida de outras pessoas, e a sua também, né? Então por isso que fazer escolhas mais pensadas, elaboradas de forma intencional, faz com que o risco seja menor. O risco de você escolher algo fora daquilo que você acredita, daquilo que você dá conta de manter. Sim. Por isso, talvez importante, nesses momentos você precisa tomar decisões rápidas, sem muita possibilidade de pensar, você tentar fazer escolhas que tenham uma repercussão menor. O que vai ser menos danoso, menos efeito colateral na minha vida e na vida das outras pessoas aqui. Mesmo que não seja uma decisão com melhor resultado positivamente, mas talvez a escolha melhor ali na rapidez que seja menos negativa possível, né? Talvez eu não vou escolher a mais positiva porque o risco seja maior, mas eu vou escolher a que tem menos risco, né, de efeitos negativos ali. Porque exatamente por isso, pela dificuldade que você vai ter ali de pensar naquele momento. Agora, decisões que você tem a possibilidade, tempo para pensar e avaliar, você precisa utilizar esses recursos que a gente tem, né? De análise, pensamento, questionar ali, de visualização, né? Que a Débora está falando. Mas quando você não tem esse recurso, menos danoso possível. E a última pergunta: quando você pensa nessa escolha e você se projeta a esse lugar, onde isso vibra no seu corpo? Quais as reações emocionais no seu corpo? Você fica tremendo, o coração fica acelerado, né? Como você sente isso? Porque o nosso corpo, ele faz parte de um processo de escolhas, né? Às vezes a gente não percebe, às vezes você tá, pessoas que têm aquele problema de dermatite, quando ficam, né, num processo de escolha, num processo de angústia ali, né? O corpo somatiza, né? Somatiza, o corpo fica empolado, né? O cabelo cai, né? Então, assim, o corpo sente. É o estresse mesmo, é o estresse, né? Que o corpo se coloca para essa tomada de decisão. Então, onde que seu corpo está vibrando? O que seu corpo está te contando sobre isso? Né? Ele quer estar lá junto com você nessa escolha, ou você está indo a todo custo, né? Tomando uma decisão talvez impulsiva. Então, observar também as suas reações corporais é importante. Né? Para que você tenha uma tomada de decisão mais assertiva, sem diminuir nos efeitos colaterais. E uma pergunta que eu gosto sempre de falar sobre ela, né? Onde na minha vida vale a pena eu sentir ansiedade? Porque a ansiedade, ela existe, né? Nós já fizemos um programa sobre isso, sobre ansiedade. Mas onde na sua vida vale a pena sentir ansiedade? E num processo de escolhas, no momento de escolhas, é onde a nossa ansiedade está a nosso serviço. E a gente precisa de usar dela para que nos ajude a fazer isso, esse caminho que nós fizemos aqui, porque toda escolha é acompanhada de uma ansiedade. E se não der certo? E se eu fizer isso e der errado? Né? Para isso a gente usa o que a gente chama de questionamento socrático. Né? Então vamos pensar aí, né, no que o Renato já falou. E se eu fizer uma transição de carreiras e não der certo? E se eu chegar lá e eu ver que não é isso que eu quero? E se eu ver que é isso que não é isso que eu quero, e as pessoas começarem a falar, tá vendo? Eu te falei que não era para fazer isso. E se as pessoas falarem e eu começar a me sentir
que meio frustrado, que eu não dou conta de fazer escolhas, né? Tá, mas e aí? Se você vê que você não é capaz de fazer escolhas? Então eu vou ver que eu não sou bom o suficiente. Né? Então a gente vai fazendo perguntas até a pessoa chegar ao núcleo, né? Qual é o medo principal? De ser talvez insuficiente, de às vezes não saber fazer escolhas mesmo, né? De não ser capaz. Sim. Então esse pequeno exercício aqui que a gente faz é para que a gente chegue à raiz, principalmente do medo e da ansiedade que te impedem de fazer uma boa escolha. Sim. E sempre cai na dificuldade e na nosso medo de mudança, né? Do desconhecido. A gente tem medo do desconhecido, né? Um lugar que a gente ainda não ocupou, muitas vezes, e a gente não sabe como que vai ser. Por isso a importância de você tentar se colocar mentalmente, né? Visualizar naquele lugar ou não. E mesmo que você não faça só, ou que faça o exercício mental, pesquisa sobre aquilo, né? O conhecimento também, ele é muito importante para você reduzir esse nível de ansiedade, né? Quando a gente sabe mais sobre um assunto, mesma coisa de uma apresentação de escola, né? Quando eu vou fazer uma apresentação na escola e eu não domino muito assunto, você vai ficar ansioso ali, angustiado, com medo de errar, porque você não dominou muito, não estudou muito sobre o assunto. Agora, quando você tá ali, estudou bastante, tá ali na ponta da língua, aquele nível de ansiedade é muito menor. Você sabe, você tem domínio do que você está fazendo, né? A chance de erros, ela diminui, né? A sua segurança está mais presente ali. Sim. Então, é exatamente isso. Então, essas foram algumas dicas, né? Para você conseguir fazer uma tomada de decisão mais acertada, né? Mais conectada com aquilo que é valoroso para você, aquilo que é valioso, aquilo que tem valor na sua vida, né? Essa escolha vai de encontro aos seus valores de vida pessoal, né? Então é um exercício para isso, para que você se conecte com aquilo que é importante para você. E não apenas, isso é bacana, é uma profissão talvez que está boa no mercado, né? Isso é algo que dizem que é o melhor, né? Mas é o melhor para você, né? É o melhor para sua história. Então essa é a intenção. Muitas pessoas vão falar que, até alguns neurocientistas vão falar que não existe livre-arbítrio, que as pessoas não têm condição de escolher muitas vezes, né? Porque o ambiente, ele te influencia e acaba que você simplesmente responde às variáveis ali do ambiente. Mas eu sinceramente quero acreditar que não, né? Que a gente tem a possibilidade sim de não simplesmente reagir às coisas, né? Porque senão a gente estaria totalmente determinado na vida, né? A gente não conseguiria fazer escolhas diferentes e mudar a nossa vida se a gente não tivesse essa capacidade. Então, né? Eu creio sim que a gente tem essa capacidade de avaliar as variáveis e não só reagir a elas, mas pensar e fazer decisões mais saudáveis, mais funcionais para nós e para as pessoas que estão à nossa volta, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Por hoje, estamos encerrando. Muito obrigada por você que nos acompanhou. Nos siga aqui nas nossas redes, né? A minha é Débora.neuropsi. Renato.valeriano. E nos encontraremos, se Deus quiser, em breve, no nosso próximo episódio aí do que Quem Sabe Pode. Exatamente. Coloque os seus comentários, curta aqui o vídeo, né? E compartilhe com quem você acha que poderia ser beneficiado, né, por esse conhecimento, né? Exatamente. E até a próxima, então. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.